Direto dos estúdios Ivoclar, ele que é um técnico com muito conhecimento, aliás, já me ajudou demais e vai agregar para o seu dia a dia. Direto com ele, o William Naves, o técnico que todos precisam. Que é isso, cara. Uma honra estar aqui com você. Estou muito feliz de estar aqui e muito orgulhoso da sua trajetória que você vem construindo aí. E vamos lá. Vamos ver Muito se eu obrigado. consigo responder as perguntas. Claro que consegue, um exímio comunicador. Muito obrigado. O William, para mim, é muito além de um técnico, é um amigo. O cara que abriu a porta da casa dele e também da empresa dele para mim. William, direto ao ponto principal. Quantos anos de prótese? Já são 18 anos, mais de 18 anos. 18 anos, qual foi a sua maior dificuldade de lá para cá? Você diz dentro do laboratório? Sim, como laboratório. Cara, a minha maior dificuldade era trabalhar e estudar ao mesmo tempo. A necessidade de produzir e de sair do laboratório para estudar e para procurar novos caminhos, né? Entendi. Novas maneiras, tentar se firmar na odontologia, vamos dizer assim, na prótese, se tornar alguém que tenha relevância no mercado. Perfeito. E você, eu conheço você, seu laboratório é totalmente digital. 100%. O que mudou de lá para cá, depois do digital? Me fale um pouco do seu processo antes e do depois. Bom, antes era muito difícil. Sim. Fazer prótese na unha, como se diz os antigos aí, desde do enceramento, a fundição, a aplicação, era um processo muito artesanal de fato e muito difícil. Mão de obra, desde aquela época como hoje, era muito escassa, então era difícil você ter colaboradores que tinham experiência. Para se formar um ceramista levava, né, os mais velhos dizem que levava no mínimo 10 anos para se formar um ceramista. Então a maior dificuldade era ter uma equipe, formar uma equipe para conseguir fazer aquele trabalho que era muito analógico. Tudo eram muitos processos. E quando eu entrei no digital, a maior dificuldade foi se adaptar ao digital, porque era tudo muito novo, foi como se eu tivesse aprendendo a trabalhar novamente. Tudo aquilo que eu sabia até então, eu tive que aprender novamente de uma forma diferente. O mesmo contexto, né, a mesma base, porém com ferramentas diferentes, que eram as fresadoras, as impressoras, que quando eu entrei, eu já entrei de cara, vamos dizer assim, né? Já comprei o sistema todo. Então a dificuldade foi essa transição, né? Eu trabalhei muito no analógico, para transitar para o digital foi um pouco complicado. Valeu a pena? Valeu muito a pena. Sem sombra de dúvidas, foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha carreira e com a minha empresa, foi ter coragem de entrar no digital. Há 8 anos atrás era um passo muito grande. Para você ter ideia, o sistema que eu adquiri na época, e posso ressaltar aqui, né, não sei se eu posso falar, mas era um sistema completo. Então, o valor do sistema, comparando na época, foi 2 vezes o valor da casa que eu tinha comprado para montar o laboratório. Ou seja, era um passo muito grande. Mas deu tudo certo, graças a Deus. William, você tem cada dia se tornado uma referência na odontologia, aqui atendendo pós-graduações e fazendo a coisa acontecer. Muito feliz por você, e isso é o sinal de muito trabalho. As pessoas hoje veem você nas redes sociais, o sucesso, graças a Deus, que você atingiu, e elas acham que essa carreira foi curta. Não. E que isso foi muito fácil. Não. O que você falaria para a pessoa que está iniciando hoje um laboratório e que acha que já vai montar e já vai chegar no seu nível? Não, são 18 anos trabalhando. Então, 18 anos de prótese. 18 anos de prótese, 18 anos de bancada. 18 anos trabalhando no mínimo 15 horas por dia. Sim. Né? Então, assim, eu lembro que tinha noites da minha mãe me ligar 10 horas da noite e eu falar, tô no laboratório ainda, vai para casa. Não dá para ir. E não dava mesmo. Quem é protético mais antigo sabe, de virar noites em laboratório é normal.
finais de semana, enfim. Então, foi muito trabalho. Hoje, com as redes sociais, a gente está mais exposto. Então, as pessoas veem a gente na rede social, mas teve época que não tinha nem Instagram. Então, muita coisa ficou no passado que não foi registrada. Mas o conselho que eu dou é assim: primeiro, estude, treine, né? Se prepare para aquilo que vai chegar. Como eu falei para você alguns anos atrás, eu falei assim: se prepara para o que vai vir, estuda, leve a sério, faça o seu melhor, que as coisas vão acontecer. E elas vão acontecer no tempo que elas têm que acontecer, né? Hoje, a gente atende uma escola de especialização, que é a Eco Academy, que eu tenho muito orgulho de estar lá dentro. E assim, não foi cedo nem tarde. Eu digo que hoje eu estou preparado para atender uma escola de especialização, por exemplo. Eu estou preparado para ajudar um aluno, para às vezes ajudar até mesmo um professor na minha área, né? Então eu me preparei muito para isso. Então parecia que as coisas não iam acontecer, parecia que estava demorando muito, mas as coisas acontecem no tempo de Deus e não no nosso. Então Deus forja a gente primeiro, faz com que a gente fique forte e preparado para aquilo que Ele tem para a gente lá na frente. Então, estudar, se dedicar, fazer sempre o melhor possível, fazer, né, quem me ensinou falava que você tem que fazer uma prótese como se você estivesse fazendo para o seu pai ou para sua mãe. Então, quando você for dar acabamento numa peça, for desenhar uma peça, for finalizar uma peça, pense, tá indo para a boca da minha mãe ou de um ente querido meu, que você vai alcançar o seu sucesso. Você fala da prótese com muito carinho. Sim. O que a prótese significa para você? Cara, a prótese me deu tudo que eu tenho hoje financeiro. E quando a gente fala de financeiro, é um problema porque parece que existe um bloqueio, né? Faz por amor e aí põe o dinheiro no meio, mas a gente precisa... Todo mundo trabalha por dinheiro. Sim. Então a prótese me proporcionou ir para fora do país, estudar fora do país, que era algo que eu tinha vontade de ir. Me proporcionou ajudar a minha família, dar um conforto melhor para minha família, para os meus pais, para minha própria família, para minha esposa, para o meu filho. Me proporcionou estar perto daquilo que eu amo, que é os meus cavalos, por exemplo, que eu tinha um sonho de ter cavalos e não tinha condições. Então tudo isso a prótese me proporcionou. Fora a gratificação pessoal, né? Que é você reabilitar um paciente que há muitos anos não sorria, pacientes que estavam frustrados, pacientes que não tinham mais alegria por conta do sorriso, e saber que naquele sorriso tem um pouquinho do que eu aprendi, do que eu estudei e do que eu fiz para colaborar com aquela vida. Incrível. Como você vê a odontologia nos próximos 10 anos? Cara, isso é uma pergunta difícil, hein? Te peguei agora, né? É uma pergunta difícil, porque o Instagram tá complicando um pouco as coisas. Ele tá ajudando muitas pessoas com informações, a gente Sim. tem muitas informações, porém as pessoas não têm tempo mais para absorver essas informações. Sim. Mas eu acho que o futuro ele é digital, né? Ele é o presente e ele é o futuro. A prótese, quanto à odontologia, vem crescendo digitalmente a passos largos, vamos dizer assim. Então, quem não se atualizar, quem não entrar na era digital, eu acho que vai tá complicado. Não é uma ferramenta, a pessoa tem que estudar, enfim, mas ela vai ter que aprender a trabalhar com o fluxo digital, tanto no consultório quanto no laboratório, porque eu tenho experiências de pessoas que não resistiram a entrar no digital e hoje está colhendo frutos não tão bons por conta dessa resistência, de não aceitar o digital, de achar que o digital é uma moda, de achar que o digital é artificial, de achar que o digital não funciona. Então, está perdendo espaço no mercado por conta disso. Você vê que você no seu laboratório ou no meu, desculpa, a gente atende clientes de outros estados, coisas que antigamente era inimaginável. Era muito difícil fazer um trabalho à distância. Hoje, com o fluxo digital, não só com fresadoras, scanners, enfim, mas as máquinas fotográficas, toda a comunicação, então é full time, é como se você estivesse dentro do consultório do dentista e ele dentro do laboratório, que ele consegue ver tudo online. Estudante acabou de formar,
qual conselho você daria? Procura uma especialização, uma escola boa, um bom mentor, né? Leve a odontologia a sério, você está cuidando de pessoas, então a gente vê muito odontologia por amor, né? Mas leve isso a sério, leve a odontologia a sério porque a gente está cuidando de pessoas e de frustrações, de pessoas que às vezes, né, a odontologia real, às vezes a pessoa levou uma vida inteira para conseguir ter coragem de ir ao dentista. Muitos não têm tanta condição financeira, então às vezes a pessoa guardou por muitos anos, se endividou. Então leve o seu paciente a sério, leve o seu trabalho a sério, faça de fato com amor. Perfeito. Estamos quase acabando, mais 2 perguntinhas, mas antes um bate-bola direto. Jogo para você, você joga para mim. Isso aí não... Um sonho. Um sonho tá mais próximo da minha família, tá mais perto da minha família, ter mais tempo para eles. Nos próximos 10 anos, Cara, nos próximos 10 anos, eu quero, quem sabe, tá dando uma aula, dando um curso, ter mais tempo para isso também, que eu recebo muitos convites para dar cursos e tal, e hoje o meu foco na minha empresa, no meu laboratório, é muito grande e eu fico com medo, com receio de sair e não conseguir. Então, quem sabe nos próximos 10 anos, quando eu estiver lá perto, parando já de trabalhar na bancada, porque eu trabalho na bancada muito ainda, quem sabe eu vou por esse caminho de dar aula, de ensinar, de ajudar alguém com aquilo que eu sei, né? Isso, com mais tempo, vai dar mais prazer para mim. a prótese para você É séria. É séria. É um trabalho sério. Cada trabalho é único, cada sorriso é único. Então eu às vezes peco por levar a sério demais o trabalho. Então a prótese para mim é um trabalho sério. A odontologia pode? A odontologia pode te levar ao mundo, né? A odontologia me levou ao mundo. Eu fui para a Suíça, eu fui para a Itália, fazer curso, estudar, conhecer também. Então a odontologia ela não tem limites. Você pode fazer o que você quiser e trabalhar onde você quiser, tanto a odontologia como a prótese. Eu sou apaixonado pela odontologia, pela prótese, pelo aquilo que eu faço. Hoje eu posso dizer que eu sou apaixonado pelo aquilo que eu faço. O Felipe é para você? Felipe é a resposta de Deus na minha vida. Ele é um sonho realizado. É isso aí. Aí você pegou num carro. Cara! Até eu emocionei com essa pergunta agora, você acredita? Ele é a resposta das minhas orações. Tanto ele como a minha esposa, a minha família. Eu não tenho nem mais condições de continuar. Mas conhecendo o ser humano que você é, eu quero que você deixe uma mensagem. Uma mensagem? Não a mensagem do profissional e do empresário, mas do ser humano agora. Vamos encerrar esse negócio que até eu já emocionei aqui, tá? Vamos ser mais ser humano. Vamos ser mais de verdade. Vamos se comparar menos e viver mais. Né? Vamos ser mais verdadeiros. É isso. Encerra essa entrevista por aqui e não tem mais o que falar.